Seja muito bem-vindo a este canal que compartilha a palavra de Deus. Hoje nós vamos ler Daniel capítulo 7 e conhecer uma revelação de que Deus conhece o futuro. Deus conhece toda a história da Terra. Foi Ele que criou o mundo e foi Ele que deixou registrado nas revelações que entregou a João na ilha de Patmos, no livro das Revelações, que é o último livro da Bíblia, que muitos chamam de Apocalipse, sobre o fim dos tempos. O fato é que Daniel, capítulo 7, Deus trouxe para Daniel o conhecimento a respeito do futuro. Deus avisou a Daniel a respeito do que aconteceria ao longo da história. E Deus deu para Daniel uma visão mostrando para ele 4 animais. E esses 4 animais simbolizam reinos, simbolizam tempos que ocorreriam na história mesmo depois que Daniel falecesse. E Daniel teve essas visões e ele as registrou e ficaram anotadas no seu livro para que todas as pessoas que viessem depois e lessem esse livro de Daniel pudessem entender que Deus já sabia a respeito do que ocorreria no futuro. E hoje, nós que olhamos a Bíblia do futuro para o passado, vendo o relato das visões que Deus deu para Daniel aqui no capítulo 7, podemos chegar à conclusão de que Deus é Deus porque ele já conhecia o que ocorreria no futuro. E deu em visão a Daniel esse conhecimento para que ele anotasse por escrito, para que quando as coisas ocorressem, para que quando as coisas acontecerem, as pessoas possam se lembrar de que Deus já tinha revelado por meio de Daniel que isso aconteceria. E é sobre isso que Daniel fala no capítulo 7, nós vamos ler, e no final, a mensagem que nós podemos tirar da leitura desse capítulo 7 é a de que Jesus vem, é a de que Jesus voltará, é a de que Jesus realmente é o Filho de Deus, é a de que Deus realmente criou o mundo e que ele sabe o que ocorre no mundo, que ele conhece o futuro e que ele sabe como tudo terminará. E se isso que foi registrado por Daniel nessa visão realmente aconteceu em grande parte, então a última parte da visão que nós vamos ler aqui também acontecerá. Vamos agora então à leitura de Daniel capítulo 7, versículo 1. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas, ou seja, ele relatou o resumo das coisas. Verso 2. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. Os 4 ventos do céu representam o poder de Deus, combatiam no mar grande. O mar grande representa o mundo. Nós sabemos que o mundo é formado na sua grande maioria por água. A porção seca que corresponde à terra é menor do que o volume de água que existe no planeta. Então, o mar grande representa o mundo. Deus estava ali combatendo, mostrando o seu poder. O poder dele sopra, está constantemente exercendo a sua força, o seu poder sobre o mundo. Verso 3. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então esses 4 animais estavam no mundo. Verso 4. O primeiro era como leão,
e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Verso 5: Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: Levanta-te, devora muita carne. Versículo 6: Depois disso, eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Verso 7: Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Essas 10 pontas são 10 chifres. Versículo 8: Estando eu considerando as pontas, os chifres, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Verso 9: Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Verso 10: Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Verso 11: Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Verso 12: E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia foi-lhes dada prolongação de vida até certo espaço de tempo. Verso 13: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Versículo 14: E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Versículo 15: Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me espantavam. Versículo 16: Cheguei-me a um dos que estavam perto, e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. 17. Estes grandes animais, que são 4, são 4 reis, que se levantarão da terra. Versículo 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre e de eternidade em eternidade. Versículo 19. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de metal, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. Versículo 20. E também das 10 pontas, ou seja, dos 10 chifres que tinha na cabeça,
e da outra que subia, de diante da qual caíram 3 daquela ponta. Digo que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente, e cuja aparência era mais firme do que o das suas companheiras. Versículo 21. Eu olhava, e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Versículo 22. Até que veio o ancião de dias, e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Versículo 23. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Verso 24. E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Verso 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Verso 26. Mas o juízo estabelecer-se-á, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. 27. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Verso 28. Aqui findou a visão. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me espantavam, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei essas coisas no meu coração. Então nós vemos que Deus aqui trouxe para Daniel, no primeiro ano do rei Belsazzar, uma visão. Nessa visão, o que Deus revelou para Daniel foi a história dos reinos na terra e o que vai acontecer nos últimos tempos. Explicando aqui a visão, o primeiro animal, que é aqui no versículo 4, como leão, que tinha asas de águia, e que ele olhou e as asas foram arrancadas, e ele foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem, se refere ao rei Nabucodonosor. Nós já lemos no capítulo 2 que Deus deu uma visão para o próprio Nabucodonosor de uma estátua, em que ele era a cabeça e a cabeça era de ouro, simbolizando grande força e poder. Então Deus aqui estava mostrando como é que o mundo vai caminhar. Então Deus mostrou para Daniel assim: Nabucodonosor foi o primeiro reino. Ele foi muito forte como um leão. E ele era muito forte e também tanto na terra quanto no céu, ou seja, ele tem domínio sobre todas as esferas. Ele tinha um grande poder. Mas Deus colocou ele no meio dos animais. Quem está acompanhando aqui a série, no capítulo 4 de Daniel, nós vemos que Deus tirou a razão e a inteligência de Nabucodonosor e fez com que ele perdesse o juízo e ficasse no meio dos animais. E ele ficou ali durante um período de tempo. E quando ele recebeu o juízo novamente, ele viu que as suas unhas estavam crescidas, que os seus cabelos estavam grandes, que ele estava molhado pela chuva do orvalho, que ele havia ficado entre os animais comendo relva, e então, lá em Daniel, no capítulo 4, ele volta e retoma o reino, e quando ele retoma o reino, ele faz um decreto, dizendo que ele reconheceu que só apenas Deus é Deus, o Deus de Daniel. E ele escreve no final
que Deus abate aquele que é soberbo. Então, isso que aconteceu com Nabucodonosor é o primeiro animal. Ele era como um leão que tinha asas de águia. Ou seja, ele era muito forte na terra. O leão é o animal mais forte. A águia é a ave que voa mais alto e que é muito forte, simbolizando que o poder de Nabucodonosor era muito grande, mas que, quando as asas foram arrancadas, é quando Deus abateu a força de Nabucodonosor e o colocou entre os animais. Então, veja, continuando a ler o versículo 4, ele voava, ele ficava nas alturas, ele era exaltado, ele era poderoso como uma águia. Mas arrancaram as asas dele, colocaram ele no meio da terra, humilhado. Então, quando ele voltou a assumir o trono, ele foi levantado da terra e posto em pé como um homem. Em outras palavras, enquanto Nabucodonosor estava reinando, ele era arrogante, soberbo, sem coração. Depois que foram arrancadas as suas asas e ele foi humilhado, sendo tirada a sua inteligência, a sua razão, e ele ficou como os animais, então ele recebeu um coração de homem. Ele foi levantado da terra e posto em pé como um homem. Ou seja, quando Nabucodonosor saiu daquela humilhação, ele voltou diferente. Ele voltou agora como um homem, com coração humano, mais capaz de ser humilde e de entender que ele não era tão forte, tão poderoso como um leão e como uma águia, como ele pensava que era, acima de todos e acima de Deus. Por isso que o texto fala: e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Então esse é o primeiro reino, o reino de Nabucodonosor. Aí Daniel continua olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Logo depois que Nabucodonosor morreu, o rei Belsazar, que é esse rei que assumiu, ele era o filho de Nabucodonosor, ele assumiu o trono, e nós lemos no versículo 1, no primeiro ano de Belsazar, foi o ano em que Daniel teve essa visão. Então ele estava lá na sua cama, Belsazar, Nabucodonosor já tinha morrido, Belsazar, o filho dele, estava reinando no primeiro ano, Daniel teve essa visão, e lá no capítulo 5, nós lemos que Belsazar desonrou a Deus, porque ele deu uma festa, um banquete para 1000 convidados, e ele mandou trazer os utensílios da casa do Senhor, os copos, as taças, e bebeu vinho neles, e Deus não se agradou disso, então Deus decretou o fim do Império Babilônico, dizendo que o reino dele passaria para outro. E o que aconteceu foi que o urso é esse segundo império, é o Império Medo-Persa. O rei Dario, que era o rei dos Medos e Persas, veio e tomou a Babilônia e passou a exercer domínio sobre a terra. E esse reino Medo-Persa é um urso, porque um urso representa um animal forte. Assim como o Império Medo-Persa era forte na guerra, e quando está escrito aqui, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, as costelas se referem a 3 reinos. Lendo sobre alguns comentários sobre essas costelas, existem relatos de que os Medo-Persas dominaram a região da Líbia, depois dominaram a Babilônia, e a Babilônia representava a grande parte da terra, porque o Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, ele dominou grande parte da terra, e ele transmitiu esse poder para Belsazar. Quando os Medo-Persas venceram Belsazar e tomaram conta da Babilônia,
eles se tornaram praticamente donos de todo o poder que existia. E depois eles ainda continuaram e tomaram o Egito. Então, dominando a Líbia, a Babilônia e o Egito, os comentários dizem que o Império Medo-Persa foi como se fosse esse urso. Um império robusto com um exército poderoso que desceu a Líbia, a Babilônia e o Egito e ficou ali. E o levanta-te, devora muita carne é que eles usaram o exército, as tomadas de terras foram por meio de guerras que geram muitas mortes. Aí vem o versículo 6. Depois disso eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante ao pardo, que tinha 4 asas de ave nas suas costas, e tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Logo depois do reino Medo-Persa, veio um outro reino, o reino dos gregos, da Macedônia. E o nome principal da Macedônia é Alexandre o Grande. Alexandre era filho do rei Filipe II. Filipe II morreu e o Alexandre assumiu o reino da Macedônia e ele começou um projeto de expansão territorial. E Alexandre, em um período de 11 anos, ele começou guerras com 21 anos, ele morreu com 32 anos, no meio de uma batalha. Nesse período de 11 anos, ele tinha 4 comandantes. E num período tão curto de 11 anos, ele dominou quase tudo o que existia na Terra. E quando nós pesquisamos sobre o leopardo ele é o animal mais veloz na corrida. Embora o leão consiga correr uma curta distância mais velozmente que um leopardo, porque o leão tem a força, o leopardo consegue correr médias e longas distâncias, mantendo o ritmo sempre em uma grande velocidade. Então o leopardo aqui, no terceiro animal, simboliza Alexandre o Grande porque em 11 anos, num período muito curto, ele tomaria todo o poder de maneira muito rápida, assim como o leopardo. Só que esse leopardo ele tem uma característica, ele ainda tem 4 asas de ave nas costas. Então isso traz uma revelação. Deus estava mostrando para Daniel, ele vai tomar muitos reinos de maneira muito rápida. Ele vai ser até mais rápido que o leopardo. Então as 4 asas é para simbolizar não apenas 2 asas, mas 4 asas para simbolizar ele vai tomar um grande domínio sobre a terra de maneira surpreendentemente veloz. E Alexandre o Grande, ele dominou tudo em 11 anos. Em 11 anos, ele conseguiu expandir o seu território de maneira poderosa. E ele tinha 4 comandantes. 4 comandantes. Um era Cassandro e eu não lembro aqui o nome dos 4, mas a história relata aqui o nome dos quatro comandantes. O que importa para nós aqui é saber que ele tinha esses 4 comandantes. Quando ele morreu, o Alexandre o Grande, o império foi dividido. Esses 4 comandantes fizeram uma reunião entre si e eles resolveram dividir o trono, os territórios, em 4 partes, porque o território era muito grande. E aí, versículo 7. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite. E eis aqui o 4º animal, que é terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava, né, o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 pontas, ou seja, tinha 10 chifres. Esse versículo 7 fala a respeito do Império Romano.
Porque quando Roma começou a governar sobre a terra, eles começaram a fazer várias campanhas de guerra. Nós vemos que houve uma sucessão de vários imperadores. Então, esses 10 chifres, eles simbolizam vários imperadores ao longo da história, mandando, governando, e o Império Romano foi o Império Terrível. Um império que, quando faziam as suas batalhas, as suas campanhas de guerra, eles destruíam tudo que ficava na frente, para garantir que as nações e os povos se sujeitariam a eles. Então, esses 10 chifres, essas 10 pontas, simbolizam o curso da história. Deus estava dizendo para Daniel sobre o futuro. Daniel aqui estava no... é muito importante prestar atenção o momento em que Daniel tem essa visão. Ele tem essa visão no primeiro ano de Belsazar. Ou seja, antes que os medo-persas vencessem Belsazar, que os medo-persas simbolizam o urso, e antes que os medo-persas dominassem a Líbia, tomassem a Babilônia e depois tomassem o Egito, que são as 3 costelas que estavam na boca do urso, Daniel teve a visão. E Daniel faleceu muito antes do Império Romano ter se levantado. Ele também faleceu antes de Alexandre o Grande, mas nessa mesma visão, Deus mostrou o Império Medo-Persa, depois mostrou que viria Alexandre o Grande, depois mostrou que os 4 comandantes, que são as 4 cabeças, aqui no versículo 6 que está no topo da tela, as 4 cabeças, que eram os 4 comandantes de Alexandre, dividiriam o seu território. Depois viria um 4º poder, que é simbolizado por esse 4º animal, que Daniel relata no versículo 7 que ele via esse 4º animal como um animal diferente dos outros 3, porque ele era um animal terrível, ou seja, ele era um animal espantoso, muito grande, muito forte, que tinha dentes grandes. Por que o versículo 7 mostra esse animal? Deus mostrou esse animal para Daniel como um animal forte e espantoso, porque o Império Romano dominaria com muita força por um período bastante grande da história. Então, esse Império Romano foi, ao longo da história, derrubando, destruindo, dominando sobre tudo, até ter uma expansão enorme, a ponto de chegar até o Oriente, e nós sabemos, quando estudamos história, que existe o Império Romano do Oriente, o Império Romano do Ocidente, porque os imperadores foram expandindo o seu território, derrubando, e essas 10 pontas, esses 10 chifres, simbolizam reis, imperadores, que foram expandindo o território romano. E aí, versículo 8, estando eu considerando as pontas, ou seja, Daniel estava olhando, o que são esses chifres? Eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. Essa ponta pequena, ela simboliza o poder que ainda não veio, simboliza o poder que virá do anticristo. Daniel capítulo 7 precisa ser lido em conjunto com o texto de Apocalipse capítulo 13. Neste vídeo, nós não vamos abrir Apocalipse capítulo 13, mas depois faça uma leitura de Apocalipse capítulo 13 e lá você verá que existe a descrição de que o anticristo, quando ele vier, ele terá o domínio sobre toda a terra e ele falará blasfêmias contra Deus e ele fará guerra contra os santos e ele terá poder para matar os santos. Tudo isso que eu acabei de dizer está relatado em Apocalipse no capítulo 13. Lá no Apocalipse no capítulo 13, João, o discípulo amado de Jesus, estava preso nos seus últimos dias na ilha de Patmos.
E Deus começou a trazer a revelação para ele a respeito das coisas futuras, mostrando para ele que Jesus voltará e que os santos reinarão eternamente com ele, e que o anticristo, a besta, será um homem poderoso que virá sobre a terra e que blasfemará contra Deus e terá poder por um período de tempo que corresponde a 3 anos e meio. E nós vamos ver que esses 3 anos e meio foram revelados aqui para Daniel nesse tempo em que ele teve essa visão. Vamos ler aqui. Existiram 10 pontas, são os imperadores romanos que ao longo e reis que ao longo da história vão dominando o mundo. Lá no futuro, no meio dessas 10 pontas, haverá alguma guerra. De alguma forma que o anticristo, quando aqui está escrito que surgiu uma ponta pequena, um chifre pequeno, que abateu outros 3 chifres, outras 3 pontas, significa que uma parte do reino, dos reinos na terra, vai ser tomada e para o surgimento do anticristo. Nós estamos aguardando esse tempo. Hoje, agora que nós vemos que a tecnologia e a ciência permitem que todos os televisores, todos os computadores possam se conectar a um mesmo lugar onde pode ser feita uma transmissão única para todos os povos de todas as línguas e de todas as nações, nós podemos entender a visão de Daniel. Deus estava dizendo, lá no futuro, a ponta pequena terá olhos como olhos de homem. Lá em Apocalipse, no capítulo 13, fala que esses olhos vão olhar por todos os lugares. Então, nós podemos entender na reflexão desse texto que quando o anticristo vier, ele terá a vigilância sobre o mundo todo. Hoje, nós temos nas prefeituras, nas secretarias de trânsito, câmeras que mostram tudo o que está acontecendo por toda a cidade, em uma única tela onde é possível controlar tudo o que está acontecendo em vários lugares ao mesmo tempo. Se isso é possível no campo da prefeitura, toda a tecnologia que a humanidade construiu hoje, quando for dada ao anticristo, à besta, quando ela aparecer para blasfemar contra os santos, terá todo o domínio e poder sobre tudo que há na terra. E quando fala aqui no versículo 8, e uma boca que falava grandiosamente, isso significa dizer que essa boca falava grandiosamente a respeito de si mesma. É uma boca que fala, eu tenho todo o poder, agora eu governo sobre a terra, agora todos os povos, todas as línguas, todas as nações estão debaixo do meu poder, porque agora eu fui levantado para governar. E agora não há mais Deus. Quando nós conciliamos esse texto de Daniel com o livro de Apocalipse, o livro de Apocalipse conta que quando esse homem for levantado, a besta, o anticristo, haverá paz na terra. E ele dirá que ele veio para trazer a paz nos primeiros 3 anos e meio. Haverá 7 anos nesse período. Na segunda metade desse período de 7 anos, que são os últimos 3 anos e meio, ele mostrará a sua nova face, decretará que as pessoas tenham que colocar uma marca ou na mão ou na testa, para que possam comprar e vender. E Apocalipse capítulo 13 fala que esse período de 3 anos e meio será um tempo de paciência para os santos. Os santos terão que ter a paciência. Significa, quando nós lembramos da palavra paciência, nós lembramos de Jó. Jó teve paciência e a paciência dele permitiu que ele passasse pelas
dificuldades e sofrimentos terríveis, que quando você lê o livro de Jó, você sabe que foram sofrimentos. Ele perdeu toda a sua riqueza, perdeu 10 filhos, perdeu a saúde, a ponto de ter que raspar a sua pele com cacos, e depois ele foi restaurado. Então, quando nós lemos Apocalipse, capítulo 13, fala: e esse período de 3 anos e meio haverá a paciência dos santos, fala que haverá o sofrimento. E nessa visão de Daniel, nós lemos aqui que haverá esse sofrimento. Vamos continuar continuar a ler aqui. Ele viu esse quarto animal, essa ponta pequena é a besta, que ainda não veio, ainda não se manifestou, mas quando ela se manifestar, ela se manifestará com grande poder e terá uma boca que fala contra Deus. Nós podemos chegar à conclusão, pelo andar dos acontecimentos que nós temos visto, que o anticristo, ele fará guerra contra os santos, porque os santos que anunciam a palavra falam contra a prostituição, a fornicação, o adultério, o homossexualismo, o lesbianismo, falam contra a corrupção, falam contra a idolatria, a adoração a muitos deuses. E nós temos visto um movimento mundial contra os cristãos. Nós já estamos vivendo uma parte dessa guerra contra os santos. Eles estão dizendo, essas pessoas que pregam a Bíblia precisam parar de pregar a Bíblia porque elas estão pregando a separação, a divisão, a discriminação. Precisamos fazer a inclusão. Precisamos incluir todas as religiões, todas as pessoas, independente da sua orientação sexual. Todas as pessoas precisam ficar sujeitas a uma norma que possa garantir a paz na terra. E Jesus, quando pregava a palavra, disse: eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer a espada. Jesus estava dizendo que a espada separa aqueles que terão vida daqueles que não terão vida. A espada, lá na carta que Paulo escreveu para os Efésios, falando a respeito das armaduras de Deus, ele fala que a palavra de Deus é como uma espada. Lá no livro de Hebreus, nós lemos que a palavra ela é como uma espada de 2 gumes que penetra nas juntas e medulas. Então nós vemos por toda a leitura da palavra que a espada, tanto pela revelação de Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 6, quanto na carta aos Hebreus, fala que a palavra ela é como uma espada. E Jesus disse: eu não vim trazer paz, eu vim trazer a espada, porque a palavra de Deus ela serve para trazer a salvação para aqueles que a receberem. Mas ela também serve como uma espada que traz a condenação daqueles que não creem. E se você duvida disso, abra o Evangelho de João, no capítulo 3, depois do famoso versículo 16, que fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando você lê o versículo 17, ele diz que ele veio não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. E quando você continua lendo os versículos 18, 19, 20 e 21, está escrito que ele veio para salvar o mundo, não para condenar o mundo, mas os que eram seus o receberam, mas também tem aqueles que não o recebem. E o texto fala que aqueles que não o receberem já estão condenados, porque não receberam a ele. Então, o mesmo texto que fala que Deus amou o mundo e enviou Jesus para trazer a salvação,
É o mesmo texto em que Jesus está conversando com Nicodemos e explicando que todos têm a chance, a oportunidade de receberem Jesus e receberem a salvação, mas também existem aqueles que não a receberão. E o texto ainda diz mais. No Evangelho de João, no capítulo 3, nos versículos seguintes, diz que aqueles que são das trevas não vêm para a luz, para que as suas obras não sejam condenadas. Então eles não aceitam. E quando o texto fala a respeito de espada, fala a respeito quando Jesus disse: "Eu não vim trazer paz na terra, mas eu vim trazer a espada", Jesus deixou muito claro: todas as preocupações que os homens têm em governar a terra sem Deus são pretensão, são arrogância, orgulho, soberba humana. Por isso que essa boca, versículo 8 aqui na tela, é uma boca que falava grandiosamente. Essa boca que fala grandiosamente, quando o anticristo, a besta, se revelar, ele vai trazer, o livro de Apocalipse fala que os 3 anos e meio primeiros serão um ano de paz, e todos os povos dirão que ele é grande porque ele enfim conseguiu estabelecer a paz no mundo. Então, quando a paz é estabelecida no mundo, quando não existe essa disputa, essa divisão que acontece hoje com as pessoas dizendo esse povo cristão é um povo arcaico, ultrapassado, e existem os pastores, os pregadores anunciando o reino e dizendo isso é pecado, isso não vem de Deus, o mundo não é assim. Essas disputas, elas são da vontade de Deus, porque o mundo está em conflito com Deus. E Deus está enviando seus profetas, mensageiros, pregadores, para mostrar ao mundo qual é a vontade de Deus e como ele criou o mundo e como ele criou as coisas para que fossem. Mas essa boca besta virá e dirá: agora nós governamos e não importa qual a sua orientação sexual, não importa se você adora a Deus ou se você adora a demônios, não importa o que você faça, todos estamos irmanados em uma grande terra, em uma grande comunhão. E o texto de Apocalipse fala que todos aplaudirão e dirão: como essa pessoa tem poder e conseguiu governar sobre todos? Mas essa boca dirá coisas que são contra Deus. Quando a boca fala grandiosamente e ela fala que todos os povos de todas as línguas, de todas as nações, de todas as religiões, de todas as orientações podem viver em paz e que não há problema nenhum em fazer o que bem quiserem e o que bem entenderem, ele está dizendo: enfim, nós que somos homens, dominamos e fazemos o que nós queremos. Não precisamos de Deus. É por isso que a boca falava grandiosamente. É isso que vai acontecer quando a besta vier. E Deus já entregou essa revelação para Daniel aqui. Aí o versículo 9 fala: e eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos. O texto de Apocalipse fala que existe um tempo para governo da besta. Vai dominar durante 7 anos, os primeiros 3 anos e meio será glorificado, nos segundos 3 anos e meio colocará a marca da besta e perseguirá os santos. Depois disso, o Senhor virá. E ele virá juntamente com os santos, e ele abrirá o livro. Quando ele fala aqui do livro, quando você lê Apocalipse, a Bíblia fala que foi aberto o livro da vida, onde estão os nomes de todos aqueles que ao longo da história receberam Jesus e que andaram na luz. Agora, voltando para o versículo 9, eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. Esse ancião de dias é Deus. Então Deus, ele veio para instituir o juízo. E a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, e o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Lá no Apocalipse ocorre uma descrição do Senhor Jesus com a veste branca, com os cabelos brancos como a lã,
com olhos como chamas de fogo, e em volta dele a chama ardente, porque Jesus é o Filho de Deus, Jesus é Deus, Jesus é o Deus Filho. A visão que Deus deu para João na ilha de Patmos, no capítulo 1, descreve Jesus dessa forma. Descreve ainda ele com um cinto e com uma espada, que simboliza a palavra. Mas aqui nós estamos falando sobre o juízo final. Deus está revelando para Daniel, depois que a besta vier, depois que ela governar, virá o juízo, e então Deus descerá com o seu trono. Aí versículo 10, um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então serão abertos 2 livros. Lá no Apocalipse, a Bíblia fala que existem 2 livros, o livro das obras e o livro da vida. Aqueles que não foram achados no livro da vida não terão a salvação. Para você ter o seu nome registrado no livro da vida, você precisa receber a Jesus como Senhor e Salvador. Aqueles que não tiveram, que viveram antes de Jesus, serão julgados pelas obras. Serão abertos os livros para que seja feito o juízo final, o julgamento de todos. Então Deus mostrou para ele, vai vir uma besta, vai ter olhos como de homem, vai governar sobre tudo, vai dizer blasfêmias contra Deus, mas depois de um tempo o juízo final virá e serão abertos os livros, e esse que vem, que é Deus, ele vem acompanhado dos seus santos, que são milhares de milhares e milhões de milhões que estão diante dele. Versículo 11. Então estive olhando por causa da voz, das grandes palavras que provinha da ponta. Então, agora Deus, na visão dele, ele está olhando para a ponta, para o chifre pequeno, que é o anticristo, falando grandes palavras. Estive olhando até que o animal foi morto. Veja que esse pequeno chifre estava no 4º animal. O 4º animal é espantoso, é terrível, é poderoso, ele tem 10 pontas, 10 chifres, depois 3 pontas são destruídas e surge uma pequena ponta, um pequeno chifre que tem olhos de homem e que fala grandes palavras. Ele vê que o animal todo é morto. Isso significa Deus é o dono da história. Tudo que aconteceu ao longo do Império Romano, tudo aquilo que vai acontecer, isso ainda não tinha acontecido na época de Daniel. Deus mostra o que vai acontecer como alguma coisa que já aconteceu, porque Deus ele já conhece o fim da história. Quando nós lemos Apocalipse, está escrito que Satanás será lançado no lago de fogo. Para nós, que somos mortais e que vivemos nessa terra, apenas por um tempo limitado de 70, 80 anos, e alguns que são mais robustos conseguem chegar até os 100, 101, 105 anos, ainda assim somos limitados. Mas para Deus, a história é uma só. Ele criou o mundo e ele sabe quando termina e ele sabe quando cada uma das coisas acontece e ele conhece o futuro e sabe de todas as coisas e ele trouxe a revelação para que Daniel escrevesse, para que depois ele completasse a revelação lá com João muitos anos depois, séculos depois, no mínimo 300 anos depois. Então ele vem aqui, lá com João na ilha de Patmos, Deus revela que essa besta ainda aparece um outro animal, que é o dragão. E o dragão dá poder para esse chifre. Lá no Apocalipse está escrito isso, Apocalipse capítulo 13. Ele receberá o poder do dragão. E o dragão lá significa Satanás. Aqui, Deus traz uma parte da revelação e depois Deus complementa a revelação. Deus dá as visões, as revelações para que as pessoas registrem, para que ele possa mostrar para nós que ele sabia de tudo antes. Então, quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dada prolongação de vida até certo espaço de tempo. O versículo 2 está dizendo assim: agora Deus voltou a visão para o leão com asas, que era Nabucodonosor, para o urso
com as 3 costelas, que é o Império Medo-Persa, e para o leopardo com 4 asas e com 4 cabeças, que é Alexandre o Grande, com seus 4 comandantes, e mostra para Daniel assim: cada um deles vai ter um tempo de vida, até certo espaço de tempo, Daniel. É isso que Deus estava falando para ele. Cada reino vai reinar por um tempo. No final, vai ser esse quarto animal que simboliza o Império Romano, que vai durar um grande período e vai acabar com a besta, governando o mundo todo. Voltando para o versículo 11, eu esqueci de fazer a leitura da parte B. Veja ali: estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Então nós vemos que a besta, o falso profeta, o diabo, será lançado no lago de fogo, como está escrito, como Deus, anos mais tarde, bem depois de Daniel, lá na ilha de Patmos para João, traria a revelação a respeito do lago de fogo. Mas aqui, Deus já dá uma informação prévia para Daniel: vai ser queimado no fogo. Lá para João, Deus completa a revelação. E aqui no versículo 13, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Esse é Jesus. Ele vem no meio das nuvens. Ele voltará. Então, pegaram Jesus e colocaram ele diante do ancião de dias. Então Jesus agora vem diante de Deus. E quando Jesus vem diante de Deus, o texto de Apocalipse fala que no final de tudo será dada toda a honra e toda a glória a Jesus. E se nós lermos a carta que Paulo escreveu para Filipenses no capítulo 2, ali nos versículos 9 a 11, está escrito, a partir do versículo 6, que Jesus não usurpou ser igual a Deus, mas ele aniquilou a si mesmo, assumindo a forma de homem, vindo em carne na terra, e sendo encontrado humilhado na condição de homem, ele se humilhou mais uma vez para ser morto como maldito, com a morte de cruz, para trazer a salvação a nós, e foi por isso que Deus exaltou a ele soberanamente, de tal forma que toda língua e todo joelho se dobrará diante dele, pelo que Deus o exaltou soberanamente e o colocou à destra do Pai. Esse é o momento em que existe o encontro de Jesus com Deus. E o Senhor Deus, no final de tudo, dará o domínio, a honra, o reino, para que todos os povos, nações e línguas sirvam a ele. E o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único, que não será destruído. Então Daniel teve essa visão, ele ficou aqui um pouco abatido. Quando ele terminou de ter essa visão, ainda na visão, Deus provavelmente tinha algum anjo ali na visão que estava com ele, e no versículo 16 ele fala: cheguei-me a um dos que estavam perto, e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso, e ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Então aqui, esses grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra, mas os santos, aqui o versículo 18, que fala sobre a vinda de Jesus, mas os santos do Altíssimo receberão o reino, e possuirão o reino para todo sempre e de eternidade em eternidade. Glória a Deus, que Deus está mostrando, já mostrou desde Daniel e depois foi confirmando e confirma hoje pela pregação da palavra que ele voltará, e nós temos certeza por essa palavra, pelos relatos que foram deixados na Bíblia e que são coerentes e revelam que Deus trouxe essa revelação para Daniel. Seria impossível Daniel prever como a história caminharia. Ele era apenas um homem, limitado, mas Deus deu a ele uma visão a respeito do futuro e ele deixou registrado
muitos anos depois, Jesus veio e assumiu a forma de carne para instalar o reino de Deus na terra, para trazer a chance da salvação para todos. E Jesus, depois que morreu, ainda completou essa revelação, dando visões para João na ilha de Pátimos, dizendo que haverá o lago de fogo, que confirma essa revelação que Deus deu para Daniel, de que no final de tudo ele será queimado no fogo. E toda a história, quando o quarto animal foi completamente destruído, toda a história está na mão de Deus e ele governa sobre toda a história. E aqui no versículo 18, no final, os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre, de eternidade em eternidade. Aí o versículo 19, então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal. Daniel quis conhecer esse animal, mas o que chama a atenção é o versículo 21. Eu olhava e eis que essa ponta, que é a besta, fazia guerra contra os santos e os vencia. Até que veio o ancião de dias, ou seja, até que veio Deus, e foi dado juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Então, aquele ser que estava ali na visão de Daniel, que estava explicando a visão para Daniel, disse para Daniel: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Versículo 24, quanto às 10 pontas, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, ou seja, haverá muitos reis, um atrás do outro. Depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Ou seja, quando o anticristo vier, ele vai abater algumas potências. Nós estamos vivendo um tempo em que a ONU tem 7 países principais: os Estados Unidos, a Rússia, a China, o Japão, a França, a Alemanha e tem mais um país que agora eu não me lembro, e são eles que compõem o Conselho de Segurança e vários conselhos na Terra. Então, quando a besta vier, ela vai abater alguns desses poderes e vai se firmar como a única ponta que vai governar sobre todo mundo. E ela proferirá palavras contra o Altíssimo, que confirma a revelação de Apocalipse, que lá em Apocalipse Deus repete essa história, mostrando para João como que será a besta. Ela falará contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo, porque eles vão dizer: nós temos que eliminar essa gente que continua falando de Deus, que continua estabelecendo a espada, que é a palavra de Deus. Eles precisam ser mortos para que nós possamos realizar o nosso projeto de que não precisamos de Deus. E cuidará em mudar os tempos e a lei. Veja, vai mudar os tempos, vai mudar a lei. Ou seja, haverá leis contra a pregação da palavra. Haverá leis, e nós já estamos vivendo uma parte desse tempo, porque países como Coreia do Norte, países comunistas, tem leis que dizem: você não pode pregar a Bíblia aqui. Na Coreia do Norte existe uma estátua que exalta o imperador, dizendo: vocês devem adorar o imperador, porque ele é o vosso Deus. Parece loucura que um homem queira se colocar na condição de Deus, mas existem governantes que fazem isso, e o próprio texto de Daniel mostra Nabucodonosor no capítulo 2, criando uma estátua, aliás, no capítulo 3, dizendo para que todos adorassem a estátua que ele levantou. Então, a besta vai mudar a lei, vai mudar os tempos, e eles serão entregues nas suas mãos. Por um tempo, esse um tempo é um ano. E tempos, se tempo é um ano, tempos são 2 anos. E metade de um tempo. Se tempo é um ano, metade de um tempo são 6 meses, é metade de um ano. Agora você soma um tempo, um ano, e tempos, mais 2 anos, são 3 anos. E metade de um tempo, mais 6 meses, 3 anos e meio. A revelação de Apocalipse fala que durante 3 anos e meio, os segundos 3 anos e meio da besta, a besta fará guerra contra os santos e prevalecerá contra os santos. E o texto fala: e esse tempo é o tempo da paciência dos santos.
Ou seja, é o tempo, paciência, lembra de Jó, é o tempo de sofrimento dos santos. Aí vem o versículo 26. Mas o juízo se estabelecerá, e eles tirarão o seu domínio, para o destruir e para o desfazer até o fim. Ou seja, o juízo é o ancião de dias, é Deus. Esse ancião de dias, ele virá, ele estabelecerá o juízo e dirá: agora vamos tirar o domínio da besta. Vamos destruir a besta e vamos desfazê-la até o fim. E aí o versículo 27 fala: e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aí o versículo 20, glória a Deus por isso, porque lá já em Daniel, Deus revelou: Jesus virá, Jesus vem. Eu conheço a história. Eu conheço tudo o que acontecerá. Eu sei o final de todas as coisas. Eu sei que no final Satanás será lançado no lago de fogo. E aí, Deus termina a visão. Deus deu a visão de toda a história para Daniel. Versículo 28, aqui findou a visão. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me espantavam. E mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei essas coisas no meu coração. Daniel teve a visão, registrou porque Deus falou para ele registrar, para as gerações futuras saberem a respeito do fim dos tempos. Mas ele mesmo foi-se sem saber e entender a visão que Deus deu a ele. Muitas vezes Deus fala conosco coisas que nós não entendemos no momento, mas Deus sabe todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Talvez Daniel pensasse: estou ficando louco. Mas ele cumpriu a sua missão. Quando ele ouviu, quando ele teve a visão, ele a registrou. E aqui estamos, vendo que, de fato, uma parte dessa visão já se realizou, já aconteceu. O leão com as asas, que teve as asas cortadas e que caiu na terra como ser humano e que depois passou a andar como humano. Depois o urso comendo as 3 costelas. Depois o leopardo com 4 asas, com 4 cabeças. Depois o quarto animal com os seus 10 chifres, as suas 10 pontas ao longo da história também já aconteceu. O que está faltando é o Conselho da ONU, formado por várias nações, várias cabeças, vários poderes. O que está faltando é o pequeno chifre, que vai se levantar e vai derrubar 3 reis e vai falar coisas grandiosas contra Deus e vai governar com olhos de homem, dominar sobre todas as coisas, mas depois de uma perseguição contra os santos, o juízo virá. E no final, como diz o texto aqui no versículo 27, o versículo 26 e 27, mas o juízo se estabelecerá, o ancião de dias, que é Deus. Né? E ele é o ancião de dias porque ele é eterno. Ele tem todos os dias da terra, todos, todos, todos. O juízo ele estabelecerá. E eles tirarão o seu domínio. Eles é o Deus Pai e o Deus Filho. Juntamente com os santos, tirarão o domínio da besta para o destruir e para o desfazer até o fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Você estará juntamente com os santos? Ou você estará com aqueles que proclamam as blasfêmias contra Deus? Queira ou não, Deus conhece o mundo, Ele conhece o futuro, Ele sabe todas as coisas, Ele criou os céus e Ele sabe quando a história termina. E é certo, Jesus vem. Prepare-se porque é certo, Jesus vem. Tão certo quanto a revelação que Deus deu a Daniel e se cumpriu na história, e hoje nós podemos ver que ela de fato se cumpriu,
com a descrição dos mínimos detalhes que nós vimos aqui, é certo que Jesus vem. Prepare-se, porque Ele ama a todos e deseja que todos estejam com Ele nesse reino eterno, para todos sempre com Ele. Amém.